Bora aí, bora para mais um dia. Bora, já começa esfregando as mãos aí, já esfrega as mãos, já fala com você mesmo. Eu amo um desafio, eu amo ser desafiado. E eu sou um bom resolvedor de problemas. Bora para mais um dia? Chama a responsabilidade para você, mata no peito, chama a responsabilidade, chama o autogoverno, começa a governar a tua própria vida, chama para si a responsabilidade de tudo. Ah, mas se eu não quiser chamar, chamando ou não, a responsabilidade da sua vida estará somente com você, porque você tem a vida que você merece. Somente você. Ah, mas eu vivo cheio de problemas, as pessoas não gostam de mim. É porque você está merecendo isso. Mas como assim esse merecimento? Esse merecimento tem razão daquilo que você está emitindo. Você emite carência, você emite sentimento de rejeição, emite sentimento de abandono, um monte de sentimento, uma cascata de sentimento negativo, voltados ao sentimento principal, vitimismo. Quando você partir para o lado do protagonismo, você vai começar a sentir tudo que faz parte do protagonismo, que é criar sua própria vida, que você não vai se importar com a opinião alheia, você não vai precisar mais de aprovação das outras pessoas, você não vai precisar mais trabalhar com base em elogio, para esperar elogio, ou com medo de receber críticas. Você será uma pessoa totalmente protagonista da sua própria vida. Não vai ficar esperando por mais nada. Ah, mas eu já sinto isso. Então, parabéns, isso aí, bem-vindo ao outro lado do mundo em que as pessoas estão vivendo o protagonismo da própria vida. É esse o ponto que eu quero trazer para todos vocês. E você também pode ser uma luz. Todos nós que estamos aqui podemos ser luz nas vidas das pessoas que estão próximas de nós. Então, bora para mais um dia, bora botar pressão para transformar tudo aquilo que antes nos aprisionava, que antes nos afrontava, hoje possamos construir a vida que desejamos. Beleza? Hoje eu vou falar sobre o medo da morte. Eu quero já começar fazendo duas perguntas para você. Você sente ou já sentiu muito medo da morte? Vai respondendo com você mesmo, aí não precisa escrever em lugar nenhum, só reflita essa questão. Como que você lida hoje com um assunto com relação à morte? E hoje eu vou começar falando sobre esse maior tabu que a humanidade tem sobre falar da morte. Muitas pessoas, a sua grande maioria, que não são protagonistas, que não criam a vida que desejam, elas morrem de medo da morte. Até um pleonasmo, né? Redundância. Há uma redundância nessa frase. Morrem de medo da morte. Saia do MMM e vai para o TTT. Vai tocar o terror na terra. Bora tocar o terror na terra. Como? Viver o nosso propósito. E esse medo é o que assusta a humanidade, porque elas não estão conseguindo, as pessoas não estão conseguindo sair dessa casca, que é uma casca formada pela própria mentalidade. Se você entender que esse sistema todo, que você está preso, esse ciclo vicioso que te prende, que você não consegue romper, isso só depende de você e de mais ninguém, essa prisão é uma prisão particular, uma prisão que você mesmo construiu, você mesmo está dentro dela, e quando você vê que você pode quebrar, você vai começar a quebrar, tijolo por tijolo, vai começar a cortar ferro por ferro. É igual na prisão. Lá tem os vergalhão dessa grossura aqui, ó, de ferro, aquelas barras, e aquilo dali é tão rígido, tão forte que não dá para romper assim. Não dá para romper. Mas se você descobrir que você está preso e você pode quebrar isso, você vai começar a romper, você vai começar a quebrar, porque é a sua própria mentalidade que forma as paredes da tua prisão. E esse medo da morte, ele é um sentimento tão pesado. Eu costumo sempre dizer que o medo da morte ele é um rei do castelo do medo. Ele é o rei. Todos os outros medos estão vivos ou estão em pé, porque esse medo da morte ele sustenta todos. Ele é quem domina todos. Por quê? Porque junto desse medo ele vem uma ansiedade. É gerado uma ansiedade. Por que uma ansiedade? Porque existe por trás desse sentimento uma sensação. Quando fala a pessoa, você tem medo de morte? A pessoa tem. Ou a pessoa vê que ela pode morrer, ela tem uma sensação de ansiedade de que ela pode não estar cumprindo o seu propósito. Pode não, ela não está cumprindo o seu propósito. Quando você, imagina você tem cinco coisas para fazer, é, você está num lugar que você deseja estar muito, você está num lugar legal, porém você tem cinco tarefas para ser executadas. Você faz uma, duas, três, quatro, falta uma. Porém, quando você ainda falta para uma atividade para você fazer nesse lugar e chega alguém para te buscar, você vai ficar com a tarefa inconcluída, você não vai conseguir concluir aquela tarefa. E como é um lugar que você deseja ficar muito, você vai com a sensação de que você não cumpriu o seu propósito. É a mesma sensação que a pessoa tem medo da morte. Por quê? É voltado para a ansiedade. A ansiedade é um reflexo de algo no futuro, de que pode acontecer no futuro. A morte é algo certo que vai acontecer, não é que pode.
Então a pessoa ela fica preocupada, ela se sente agoniada, porque ela não está fazendo o seu propósito. Mas todos nós temos um propósito? Todos nós temos um propósito. Ela sente a sensação de não ter vivido o suficiente, não só de ter vivido, de não ter somado e transbordado na vida das pessoas. Mas o que é isso, Otávio? Transbordar? Transbordar é quando você se enche tanto de um jeito, de uma forma, de todas as coisas boas, e você passa a passar toda a informação, você transborda a informação para todos que estão à sua volta. Inevitavelmente, todos acabam recebendo essa informação. E todos acabam elevando o nível de consciência. Quando você tem uma consciência plena sobre quem você é e o que você está fazendo, você começa a transbordar. Transbordar é passar a informação para frente. Transbordando, você começa a trazer luz na vida das pessoas. Traz luz na vida das pessoas. E as pessoas começam a ter a vida transformada. E essa pessoa, ela fica, quando ela não cumpre, ela não traz esse senso de propósito para a sua própria vida, ela tem a sensação, como eu falei, de não ter vivido o suficiente, de não ter abordado a melhor versão de si mesma para a vida. E o que significa viver o suficiente? O que vem a ser uma ideia de viver o suficiente? É viver todo o seu propósito. É ficar fofocando? É ficar falando mal do seu próximo? É ficar sendo uma pessoa, é tornar-se uma pessoa arrogante? Uma pessoa egoísta? Uma pessoa pessimista? É uma pessoa que passa por cima das outras pessoas, ignora todas as outras? É uma pessoa que ignora desde o menor em conhecimento até o maior? Ela acha que ela sabe tudo e não precisa de ninguém? Seria essa a forma de viver o suficiente? Isso é viver o propósito que nós temos? Propósito é algo que é o nosso manual, é a nossa bússola, é a nossa carta de viagem, nosso diário de bordo, para que possamos cumprir a nossa jornada. Porém, quando não cumpre o propósito, tem um problema muito antes, que ninguém sabe o que é. Que ninguém sabe o que cada um é. Trata-se disso. Quando a pessoa ela não tem o conhecimento de si próprio, sobre a sua própria identidade, o que reflete posteriormente é a falta de propósito. Quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu vim aqui para dominar, multiplicar, crescer, governar sobre toda a terra. Eita, então você sabe quem você é. Então você logo em seguida já sabe clarificadamente o seu propósito, que é crescer, multiplicar, dominar, governar sobre todas as coisas. Quando você entendeu quem você é, o seu propósito fica clarificado. Então que você entenda que a morte é apenas uma fase que faz parte da sua vida. Nós temos vida eterna, então, porque se a morte é apenas uma fase, qual é a outra fase? A vida continua. A vida continua. Eu não quero entrar em espiritualidade. Eu não quero trazer aqui a ideia de... Porque fulano acredita na vida após a morte. Fulano acredita que há várias vidas. Não se trata disso. O que é de fato é que a vida é uma energia. A energia, ela não se perde. Ela se transforma. Como você até agora, quando nasceu, até agora você evoluiu em consciência, tornando-se mais consciente, podendo somar na vida das pessoas, a sua consciência ela sempre continuará subindo. A sua consciência sempre estará subindo de acordo com aquilo que você vibra, suas emoções, seus sentimentos, a forma como você lida no seu dia a dia. Se você é uma pessoa amarga, uma pessoa tenebrosa e que não consegue amar o outro, você só vibra a violência, quando isso ocorre, a sua frequência, o seu nível de consciência vai ficar vibrando baixo. E você está tendo uma involução. Então que você entenda que a morte é apenas um ciclo, é uma fase, é um ponto durante uma trajetória toda. Mas eu acredito na vida após a morte, eu acredito nas outras vidas que eu vim de outra vida, que agora eu estou vivendo essa vida por conta da vida passada. Você acredita nisso? Beleza, você é livre para acreditar no que você quer. Mas prospere nessa vida, não na vida futura. Não jogue a responsabilidade na vida passada. Mas é que é isso e que é aquilo. Não, prospere nessa. É nessa que você tem o poder de construir a vida que você quer. E que você traga o senso de propósito para si mesmo, entendendo já quem você é, e que você passe a deixar um legado. Quando você entender que você tem o seu propósito, começar a viver o seu propósito, você vai passar a deixar um legado nessa terra. A morte vai ser apenas uma fase para você, não um fim. Esse medo todo, o medo da morte, ele aprisiona. Mas por que, Otácio, que ele aprisiona? Todos nós sabemos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não querem morrer porque elas sentem que deixou de viver um propósito. As pessoas ficam aprisionadas nesse medo por conta daquele sentimento. Se eu
Tenho medo de morrer, então eu vou me encaixotar, vou me proteger, não vou me arriscar, não vou me colocar em desafios, vou ficar escondido dentro de uma caixa para que eu não morra. Mas a morte é certa. A morte é certa para nós todos. Tão certo como quanto a luz solar todo dia ressurge pela manhã. A morte é certa para todos nós. O sol nasce, o sol se põe. Nós temos a vida, nós teremos a morte. Esse medo acaba aprisionando as pessoas porque as pessoas não querem morrer. Então, quem não quer morrer não vai aceitar desafio nenhum. Se você não quer cair dentro de uma água, você vai pegar uma tirolesa e cair e se soltar dentro da água? Não, porque você tem medo de cair dentro da água. Então, você não vai nem sequer cogitar a possibilidade de utilizar aquele equipamento. Se você não quer dirigir um carro, você sequer vai pensar em comprar um carro? Não. Então, se você tem medo da morte, você sequer vai se colocar em desafio? Você não quer morrer. Só que a morte é certa. Enquanto isso, enquanto ela não vem, você tem que viver, tem que se desafiar, tem que crescer. Você precisa evoluir, porque o sentido da vida não é somente crescer, multiplicar e ficar aqui, ó, reproduzindo e só puxando o ar. É você transbordar na vida das pessoas, trazer sentido e luz na vida de todos, porque você tem pontos de luz dentro de você. Como que você descobre? Arrancando todas essas cascas. As cascas são sua crença limitante, os seus medos, os seus anseios, a sua ansiedade, a sua arrogância, o seu orgulho. E a pessoa, quando ela não se coloca em desafio, ela vai acumulando bens. A pessoa ela acaba acumulando bens, mas ela é vazia por dentro. Ela tem medo de crescer, ela tem medo de morrer, ela fica travada, ela acaba sendo vazia por dentro. E ela ocorre que fica só pesquisando sobre doença, ou, de uma forma exagerada, pesquisando vida após a morte. Pensa o seguinte, a vida após a morte é uma filosofia, é uma ideia, a questão de sucessão de vidas, muitas vidas, vidas passadas, vidas futuras, que essa daqui é a vida apenas, mais uma vida apenas. Isso, muitas pessoas se baseiam pesquisando nas ferramentas de buscadores da internet. Você tem ideia disso? Não para e pensa que isso é algo a ser sentido. Quando a pessoa ela perde o sentido, é porque ela perdeu o tato, ela deixou de ter contato. O sentido, a sensação de sentir, é em relação ao toque, você ter contato, conexão. Quando você deixou de sentir, deixou de ter contato. E elas procuram responder às suas dúvidas buscando em mecanismos de buscas da internet. E que outras pessoas que também têm dúvidas estão colocando as suas respostas de acordo com a sua cabeça, gerando mais dúvidas em quem não conseguiu conexão com Deus. E aí, um cego guiando outro cego. É um cego guiando outro cego. Então, que você tenha o senso de conexão. Você se conectar com Deus, se conectar com o Pai amado, o Criador. Para que você possa entender qual que é o seu propósito. Como consequência disso tudo, o que pode ocorrer, Otácio? Esse fato de se aprisionar, se bloquear por conta do medo. Você vai se paralisar, vai ficar todo paralisado. Você não vai conseguir se movimentar, não vai conseguir fazer as coisas, você não vai conseguir entrar em movimento, empreender, investir. Você sempre terá medo. E também, outro ponto, você terá uma materialidade, uma vida de materialidade vazia. Você vai tentar comprar tudo, inclusive a própria alegria. Porém, todas as suas posses, se você somar todas, e você não tiver conexão com Deus, você não será alegre. Não há nada nesse mundo que você pague com dinheiro e que possa satisfazer a sua alma. Um outro ponto é a espiritualidade do medo. A pessoa ela fica buscando respostas por medo e não por fé. Ela deixa de se conectar. Fé é associado à imaginação. Você tem que acreditar e ter fé. Fé é inerente, é algo da alma relacionado ao espírito da nossa conexão com Deus. Porque na cadeia hierárquica nós temos o quê? Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nessa cadeia de sequência, até a conexão com Deus. E quando você fica com medo, você paralisa todo esse processo. Você acaba com sua credibilidade corporal, você não acredita no seu potencial de raciocínio, você acaba com o seu processo, a sua alma, que é a questão da sua mentalidade, você é todo bloqueado, cheio de paradigma. Você acredita que a salvação individual ela está voltada a uma placa de uma determinada igreja ou denominação? Você não acredita
A sua crença, a sua mentalidade, ela está voltada para isso. Você está limitado. E acima disso, o Espírito Santo, a conexão com o Espírito. Você não tem mais elo de ligação. Você quebrou essa sequência. Quando você quebra essa sequência, você vai ficar paralisado, você vai ficar materialista, você vai achar que tudo você pode comprar, inclusive alegria. Mas quando você adquirir, não vai ter alegria. E você tem a espiritualidade do medo. Você vai buscar por medo e não por fé. E como que vence esse medo, Tasso? Bom, primeiro ponto, você tem que aceitar a sua vida como uma passagem por aqui. Primeiro ponto é esse. Você somente está passando por aqui. Você está vivendo este momento. E este momento se chama vida. Trata-se da vida. Vida carnal. Vida material. E o outro ponto, trazer a ideia para deixar um legado na sua vida. Como que deixa um legado na minha vida? Você faz tantas boas obras como consequência da sua conexão com Deus, você executa, você transborda de tal maneira que mesmo após a sua morte, o seu nome ecoará por toda a terra. De tantas boas obras, de transbordo, de salvamento de vidas, de pessoas que estão gritando por socorro à sua volta, pedindo um ponto de luz. E você tem 2 pontos de luz e você não quer dividir, você não quer passar para frente. Eu vou te passar um código aqui agora. Quando você transborda, há uma inversão, quebra a matemática normal que nós temos. É a única forma de você dividir para multiplicar. O transbordo. Você divide para multiplicar. Normalmente você divide e cada um fica com pouco. Não, quando você divide, você multiplica o que você tem e aquela pessoa que recebe, ela também já acrescentou no universo dela aquela informação. E quando ela divide, ela vai multiplicar aquilo que ela tem. Então, a matemática do transbordo é quanto mais você divide, mais você multiplica. Divide de repartir, não é dividir para conquistar. Quanto mais você distribui, mais você multiplica o seu conhecimento, a sua sabedoria. E também é necessário que você tenha uma conexão com Deus. Entender que essa energia vital, ela nunca se desfará. Você tem uma vida, essa é uma energia vital. Ela nunca vai se desfazer. Ela sempre vai se transformar em uma outra forma de expressão. Vai se transformar numa outra... A vida carnal é uma expressão. E é necessário que você entenda isso. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do universo. É o livro mais lido. Tá, mas o que você está falando, Tássio? Sobre Bíblia? É igreja? Não, não está relacionado à igreja. Estou falando de fatos. E quando você tem experiência com Deus, esses fatos, você pode acreditar ou não acreditar, se tornam apenas fatos. E continuarão sendo fatos. E não tem para onde fugir da ideia. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Eu quero te passar aqui uma chave que vai desbloquear você e você vai ter uma nova percepção sobre esse medo e que você, a partir de hoje, vai começar a relacionar todos os seus medos. O porquê que esse medo da morte está te travando. E eu quero que você faça o seguinte agora, eu vou te passar uma tarefa. Escreva aí, medo da morte. Todas as coisas que você buscou fazer e você teve medo de fazer. Porque atrás desse medo, existe o medo da morte. O nosso cérebro, ele é primitivo. Então, quando alguém começa a criticar, nós temos o senso de separação da comunidade. Tendo o senso da separação de comunidade, vem o senso da sobrevivência, porque fica difícil sobreviver. Então, sobrevivência está relacionada à morte. Então, medo da morte. Cérebro primitivo. Então, opa, vamos ficar em comunidade. Não importa o que eles falem, vamos continuar aqui, porque é melhor estar em comunidade do que sozinho. Não. Se você tem luz e você sabe aquilo que você veio para fazer, o seu propósito, e você tem luz para isso, você vai se posicionar, você vai continuar resplandecendo e transbordando na vida das pessoas e não vai se importar se você for rejeitado. Porque quem é luz atrairá luz. Se saiu de perto de você, não é luz, é trevas. As trevas não conseguem ficar perto da luz. As trevas é a ausência de luz. Eu quero que você pegue essa chave. A morte, ela nunca apaga uma vida bem vivida. Ela a eterniza. Eterniza. Eternidade. Tudo aquilo que você fizer e transbordar, você será eternizado. O seu nome ecoará e você somará vidas. E cada coisa que você fizer vai ser uma pedra na tua coroa para o reino da glória. Tássio, mas você fala muito de Deus. É o que eu sei falar. É o que eu tenho para falar. Não está feliz? Simples. Fecha a live, fecha a aula e vai procurar outro conteúdo que lhe satisfaça. Agora, se você está sentindo o fervor aí dentro do teu coração, você está sentindo o calor dessa mensagem que eu estou passando, faz o seguinte, 3 coisas. Aperta o botão do like, mete um comentário aí, coloca um comentário. Eu venci o medo da morte.
Eu venci o medo da morte. E aperta o botão do transbordo, que é o botão de compartilhar, e já manda para aquela pessoa que vem, primeira pessoa que vem na tua cabeça. Já manda para ela, porque essa pessoa é quem está precisando. Beleza? Bora para mais um dia, vamos fazer um agradecimento. Vamos orar aqui. Respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, a Ti rendemos graças por todas as bênçãos recebidas, por todos os desafios recebidos, por todos os propósitos que nos foram clarificados na nossa vida. Nós te damos graças pela vida de todas as pessoas que estão aqui e que elas já tenham vencido o medo da morte e que venham viver o propósito e ter a sensação da vida eterna. A sensação de ter transbordado o suficiente na vida de todos à sua volta para que todos venham prosperar e crescer. Nós te damos graças por esse dia. Nós te damos graças por todo esse aprendizado. Graças te damos por tudo. Amém. Bora para mais um dia. Bora para mais um dia. Esfrega a mão. Vamos finalizando. Esfrega a mão aí e fala assim, sorrindo. Eu amo um desafio. Eu amo um desafio. Não tem nada nesse mundo que te para. Somente a sua mentalidade. A sua mentalidade é a que forma a parede da tua prisão. Quebre essa parede mudando a tua mentalidade. E fala consigo mesmo. Eu sou um bom resolvedor de problemas. Ame resolver problemas, porque aí vai morar o seu sucesso. Beleza? Bora para mais um dia, vai cuidar da tua vida, para de fofoca, bora prosperar, bora meter pressão, bora prosperar, crescer e governar na nossa vida. Beleza? Bora para mais um dia. Valeu!